Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Desafio Criando Vídeos por 28 Dias aqui no meu canal. Eu sou Maurício Nunes, artista da alma, contador de histórias e comunicador da verdade, da minha verdade, e esse vídeo é um pouquinho diferente dos outros que eu estava criando. E eu vou explicar o porquê. Hoje é o 8º dia criando vídeo por todos os dias, basicamente. E eu criei esse desafio para mim para justamente conseguir experimentando o tipo de conteúdo que eu gosto de produzir, um conteúdo que faz sentido para mim, que está conectado com a minha verdade, conectado com a minha essência, que é algo que eu sempre bato na tecla, sempre falo sobre esse assunto. O que acontece é que eu não imaginava o quão desafiador seria produzir conteúdos para o YouTube, diferentemente do desafio que eu fiz no começo do ano, que era produzir vídeos curtos para o Instagram, Reels. E quando eu me coloquei essa meta de fazer vídeos por 28 dias, era justamente para criar conteúdo, mas não qualquer conteúdo, um conteúdo verdadeiro, um conteúdo autêntico, como eu já falei e tenho falado em quase todos os vídeos. A questão é que nos últimos dias eu venho experienciando um certo bloqueio criativo. E eu até pensei que era só a resistência, como eu já tinha citado, acho que no meu segundo vídeo, falando sobre o livro A Arte da Guerra, que está basicamente guiando essa minha produção de conteúdo, e que por sinal já estou uns bons dias sem ler, preciso voltar à leitura. Mas ao criar os vídeos e percebendo esses bloqueios criativos e resistência, que eu imaginei que pudesse ser somente resistência, na verdade não. Era o formato dos vídeos que eu estava tentando estruturar, não estava condizendo com o que eu sentia. Ou seja, o meu próprio desafio de criar vídeos autênticos e espontâneos, um conteúdo que eu acredito de verdade por 28 dias, eu estava me auto-sabotando de certa maneira, e eu vou explicar o porquê. Bom, o primeiro ponto é que eu sempre consumi muitos vídeos no YouTube, então tem uma bagagem de referência aqui no meu HD interno muito longa. O YouTube sempre foi a minha principal rede para consumir conteúdos, né, os vídeos. E eu acho que justamente por assistir tanto vídeo por muito tempo, eu acabei pegando certos modelos mentais que para mim são como referência, né? São como benchmark, são como vídeos que eu gostaria de produzir. Só que na verdade, esses vídeos que eu acompanho desses canais, a grande maioria é de uma galera que vem produzindo conteúdo por muito tempo. São criadores de conteúdo que estão aí pelo menos há 5, 6, 7, 10 anos produzindo conteúdo no YouTube. E criar um vídeo mais longo, como esses modelos que eu sempre assisti, demanda tempo para criar um roteiro, pensar numa sequência, pensar num cenário, na luz perfeita, em contar uma história e conseguir prender a atenção do espectador. São muitos fatores. E eu tava vendo que eu tava me limitando e me bloqueando de não criar ou só criar quando estivesse perfeito. Coisa que nunca vai estar, tá bom? Já anota isso aí. A gente nunca vai achar que está perfeito. Ponto. É o principal ensinamento que eu já estou tendo nesses dias de produção de conteúdo aqui para o YouTube. Então, basicamente, todo esse banco de referências de produtores de conteúdo de vídeos que eu já venho consumindo há muito tempo, fez com que eu criasse na minha cabeça esse modelo ideal da produção de vídeos para o YouTube. E também assistindo muitos conteúdos de galera que dá dicas de como fazer o seu canal alavancar, maneiras de criar ganchos, maneiras de comunicar. O que é legal, é importante a gente entender como comunicar nas redes. Mas essa proposta desse meu desafio era para começar o meu canal, é para simplesmente comunicar, criar o conteúdo, me forçar a ter a disciplina de criar conteúdos diferenciados para o YouTube, do que eu vinha criando para o meu Instagram. Então o principal ponto que eu percebi que estava me bloqueando era buscar por essa perfeição. Ter essas referências de produtores de conteúdos que já estão no mercado há muito tempo e querer produzir exatamente igual ou até melhor, enfim, esse tipo de conteúdo muito prontinho e que funciona. E o segundo ponto que também estava me bloqueando muito para criar esses vídeos nos últimos dias foi a questão da duração do vídeo. Eu estava muito preocupado quantos minutos mínimos eu teria que produzir para que o algoritmo do YouTube entregasse o meu conteúdo para muitas pessoas. E eu entrei nessa noia de ter que gravar vídeos de pelo menos 6, 8 minutos. E vou te falar a verdade, para quem não está acostumado a falar muito tempo com a câmera, escolher um tema e conseguir ser consistente por mais de 5, 6, 8 minutos, tem que ter experiência. E se não tiver experiência, tem que ter um roteiro muito bem montado. E aí entra um terceiro ponto que eu sinto que estava me travando. Roteiros muito estruturados. As poucas vezes que eu tentei montar vídeos com roteiros bem estruturados, já nesse começo, eu não me senti muito confortável. Eu sempre gostei de criar muito conteúdo espontâneo. Os conteúdos do meu Instagram, eu conto nos dedos os Reels que eu criei com um certo roteiro. Eu sempre tinha uma ideia, e era muito intuitivo, eu simplesmente saía, ligava a câmera e gravava. Só que eu tava com a liberdade de gravar conteúdos mais curtos, de 1 minuto, 2 minutos. E é engraçado que no Instagram, quando eu comecei a produzir esses vídeos, os Reels, eu sentia que faltava tempo para eu falar sobre a ideia. Que 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos era pouco tempo para eu poder dissertar sobre um tema. E agora, vindo produzir conteúdo para o YouTube com mais frequência,
eu percebi que para ter um conteúdo mais estruturado e conseguir elaborar as ideias de uma forma mais concisa, é necessário sim ter pelo menos uma ideia de roteiro ou pontos-chave que a gente quer abordar num vídeo. Então esse é um dos principais pontos que eu sinto que estava me travando. Então por isso eu decidi soltar tudo isso. Eu escolhi parar de me preocupar muito com o tamanho e a duração dos vídeos. A partir de hoje eu estou criando vídeos como eu senti. Se não for um vídeo muito longo, tudo bem. O importante é passar alguma informação, é passar o que eu estou sentindo. Não vou me preocupar tanto com perfeccionismo de luz, de composição. A minha ideia é passar uma mensagem. Eu sei que muitos canais cresceram apenas com as pessoas gravando com o celular, se filmando e fazendo algo. Então, no fundo, a mensagem é muito mais importante do que a estética, apesar de eu gostar muito de estética e ser fotógrafo e também produtor de conteúdo. E por final, mas não menos importante, pisar no freio um pouquinho com as referências que eu assisto, continuar consumindo conteúdo, mas parar de tentar alcançar logo de cara esses modelos que eu já tenho acompanhado por muito tempo. Primeiro porque são pessoas que já estão muito acostumadas a falar com a câmera por mais tempo, com mais estrutura. É tudo prática, tudo que a gente começa, a gente não começa tão bem, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, mas a gente tem que respeitar o nosso processo, respeitar o tempo das coisas. E para mim esse é um dos principais pontos que estão sendo importantes eu conseguir entender hoje, quando eu sentei para gravar esse vídeo, e o formato que eu quero entregar e produzir. Por que eu preciso criar mais conteúdo do mesmo? Criar mais conteúdos no mesmo formato que está todo mundo criando? Por que eu não tenho a liberdade de sentar aqui, de repente, só nessa composição, não botar uma luz perfeita, mas passar uma mensagem legal que realmente vem da minha essência, que eu realmente acredito e que possa ajudar a minha audiência, sabe? Então, sai um pouco desses modelos tão quadrados e faça isso, faça aquilo. Eu acho que todo mundo que pensa em algum dia produzir conteúdos deveria criar o seu conteúdo sem tentar pegar tanta inspiração. É muito importante a gente ter algumas referências sim, é legal para a gente ter uma ideia de como fazer, mas não se prender tanto às referências, porque daí a gente acaba se distanciando da maneira como a gente sente de entregar esse conteúdo, da maneira que a gente sente de criar, de trazer a nossa criação para o mundo. E esse é o principal ponto que eu tanto acredito e sempre falo com os meus amigos, quando eu estou com alguma conversa com empreendedores, com a galera que está criando, eu sempre falo isso. Qual que é o conteúdo que só tu conseguiria entregar, da maneira como tu se expressa, da parte mais autêntica do teu ser? Então eu estava sendo meio que hipócrita, digamos assim, falando algo que eu realmente acredito, mas na hora de eu colocar em prática e produzir, não estava conseguindo seguir, justamente porque eu estava preso nesses fatores que eu comentei antes. Então a ideia, a partir de hoje, do 8º dia dessa produção de conteúdo, é eu tornar esse processo mais leve, porque isso é outra coisa que eu tinha esquecido de mencionar. Tava ficando pesado produzir o conteúdo. E a partir do momento que eu faço algo que eu tanto gosto e está sendo um peso, uma dificuldade, algo tem que ser analisado aí. E no meu caso, esse insight veio de uma conversa com a minha parceira hoje de tarde sobre a produção do conteúdo, como está sendo a minha experiência, e ela fez algumas perguntas muito legais que me trouxeram muita clareza do meu processo. Eu até anotei algumas perguntas e quero compartilhar com vocês. Bom, eu anotei tudo aqui nessa folha e eu botei o título de Preocupações, medos e travas na produção de conteúdo. Com o que eu estou me preocupando na hora de gravar os vídeos que está me travando, bloqueando ou dificultando o processo? Eu respondi: duração dos vídeos, pensar que o vídeo tem que ter pelo menos 8 minutos, senão o YouTube não vai entregar. Isso faz eu ficar muito no racional e travar na hora de comunicar. Não estou sendo congruente com o que eu acredito sobre ser espontâneo e falar do coração. Esse foi outro ponto. Preocupação demasiada com a estética do vídeo, composição e luz. Por justamente ser um fotógrafo, um filmmaker, eu me cobrar tanto por essa questão da estética tem que estar perfeita, a luz tem que estar perfeita e na verdade não precisa. Tem que estar pelo menos legal e que a mensagem chegue. E aí o próximo foi buscar por essa perfeição. Consumir muito conteúdo de referências e inconscientemente querer replicar todo esse tipo de conteúdo que eu trouxe para vocês, que eu falei que eu sempre assisto e acompanho por muito tempo. E por último, me prender a um roteiro. Eu fluo muito mais quando eu comunico livremente através da minha essência. Então esses foram os passos aqui que eu anotei que me fizeram ter um insight para gravar esse vídeo. Como eu falei para vocês, eu quero começar a experimentar esse novo formato, um pouco com menos preocupações, mais dinâmico e mais eu realmente. Então que isso possa trazer, de certa forma, alguma inspiração para quem está passando por dificuldades na produção de conteúdo. Me conta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido, se você que está produzindo conteúdo, recém começou, tem a intenção de produzir conteúdo, se fez sentido, se tu se identifica com alguma dessas travas ou bloqueios. E acho que é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se curtiu, deixa um like, se inscreve no canal, envia esse vídeo para algum amigo e, como sempre, eu te vejo no próximo vídeo.
Valeu!